E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai continuar resolvendo a prova da FUVEST de Matemática 2022, beleza? Dessa vez a questão 37, lembrando que eu estou usando a prova V como referência, tá? Para numeração. Então, já deixa o like aí que hoje é a questão mais difícil, pelo menos na minha opinião, essa era a questão mais difícil da FUVEST, tá? Desse ano. Vamos lá, diz o seguinte a questão. A figura mostra um quadrado e um círculo, ambos com centro no ponto O. Tá aqui o ponto Ozinho dele, beleza? Diz o seguinte, o quadrado tem lado medindo uma unidade de medida e o círculo tem raio igual a 2 unidades de medida. O ponto A está sobre o contorno do quadrado e o ponto B está sobre o contorno do círculo. O segmento AB tem tamanho de 2 unidades de medida. Beleza. Aí a pergunta é a seguinte, quando o ângulo θ igual a AOB for máximo, o seu cosseno será de... Beleza. Então, a ideia é a seguinte, né? Esse ponto A vai ficar variando aqui no quadrado. Para cada A que você pegar aqui, esse ponto B vai ficar variando aqui na circunferência, tá? De tal forma que esses dois segmentos aqui sejam iguais, né? Porque esse segmento é o raio e esse, que é 2, né? O raio é igual a 2. E aqui também tem que ser 2, né? O raio também sendo 2. Não necessariamente. Aliás, esse segmento aqui não é o raio, né? Mas ele tem que valer 2 também, porque foi uma das hipóteses que ele pediu. Então, é isso que está acontecendo. Para cada A, você acha um B que satisfaz essa relação. E aí a ideia é que, dependendo de onde você pegar o A, esse ângulo aqui vai ser maior ou menor. Se ele é maior ou menor, ele tem uma variação no cosseno, né? O que ele quer saber é quando esse ângulo for o maior possível, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser dar dois argumentos. O primeiro argumento vai ser o seguinte, eu vou ficar fazendo o A variar só nesse segmento aqui, tá? Eu vou ficar fazendo o A variar só aqui. Por quê? Porque a menos de uma rotação no meu sistema todo aqui, tanto faz eu analisar o A que varia aqui, seria só eu girar o quadrado, né? Então, se eu tenho um quadrado, posso botar aqui os pontos A, B, C e D. Se eu faço o meu ponto variar aqui, nesse caso eu vou fazer do lado direito, né? Se eu faço ele variar aqui, para eu analisar ele variando aqui, seria só fazer uma rotação, né? E aí eu teria isso aqui, né? A, o B vem para baixo, o C e o D. A menos de uma rotação, eu caio no mesmo problema, né? Então, não tem muito por que eu ficar analisando o A no quadrado inteiro. Então, a menos de uma rotação, o problema volta a ser o mesmo, né? Então, a gente vai fazer o A variar só de um lado. Beleza, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte. Para qualquer A nesse segmento, qual é a garantia que eu tenho de que vai ter sempre um B? Entende o que eu quero dizer? Ou seja, se eu pegar um ponto A1 aqui, qual que é a garantia de que tem um ponto B, B1 aqui, por exemplo, que me garante que eu vou ter um segmento, né? Congruente com o raio. Não necessariamente, né? Assim, a gente vai mostrar que vai sempre ter, mas não parece óbvio. Então a gente precisa mostrar isso também. Eu também vou mostrar para vocês que isso vai sempre acontecer. Por que isso é importante? Porque se eu achasse algum ponto sobre esse segmento aqui, onde eu não conseguisse o B, seria ótimo, porque aí eu não precisaria analisar esses pontos, né? Porque aí simplesmente não faria sentido analisar θ. O argumento que eu vou usar para mostrar que vai ter sempre o B vai ser o seguinte, né? Como? Eu vou pegar o seguinte, né? Eu vou chamar essa circunferência aqui de C1. Vai ser o quê? Vai ser a minha circunferência de centro O e raio 2, tá? Conjunto dos pontos que distam 2 de O.
E vou fazer outra coisa. Vou pegar uma segunda circunferência, C2, que é o seguinte, que vai ser a minha circunferência centrada em A de raio 2. O que acontece aqui? A minha distância entre 0 e A, ela é sempre menor que 4. Tá? Por quê? Porque ela é, no máximo, metade da diagonal, né? O maior segmento que eu posso conseguir é colocar o A aqui, né? É o mais distante que eu vou ficar do meu ponto O. Então, só que isso é sempre menor do que 4, né? Essa é a maior distância, ela é sempre menor do que 4. Isso vai fazer o seguinte, toda vez que eu pegar uma circunferência de raio 2 centrada em A, eu vou... essas circunferências vão se encontrar, né? Elas vão ter 2 pontos de interseção, tudo bem? Então esse é o argumento que a gente vai usar para justificar que para qualquer A, você vai ter não só um B, mas como você vai ter 2 pontos B possíveis, tá? Você pode escolher. E aí, depois disso, o que falta fazer? Ou seja, a gente vai analisar todos... O que a gente fez agora foi justificar que a gente vai analisar todos os pontos nesse segmento. Tá? Então, a gente vai analisar todos os pontos do seguinte segmento, né? Eu vou chamar aqui de S, o seguinte segmento, né? Conjunto dos pontos. Imaginando que eu estou numa situação de geometria analítica, né? Eu vou analisar todos os pontos de R2. Imagina que tem um eixo aqui, né? Passando. Que satisfaçam a seguinte propriedade. O meu x, ele é 0,5, né? Ele é 1 sobre 2, ele é meio cravado. E o meu y, né? Ele vai ficar entre menos meio e meio, tá? Então são esses pontos aqui que eu estou analisando. Só pra gente... Isso aqui é uma forma de escrever analiticamente, que eu quero dizer que eu estou nesse segmento aqui, tá? Poderia dar 2 pontos também, né? Chamar aqui de ponto A1 e de ponto A2. E falar que eu vou ficar no segmento A1, A2. Beleza. O que acontece com isso? Então, vamos imaginar um ponto hipotético aqui. Esse A, por exemplo. Tá? Repara o seguinte. Esse triângulo AOB, ele é isósceles, né? Ele é sempre isósceles. Porque o raio vale 2 e esse comprimento AB tem que valer 2. O que quer dizer o seguinte, que esse ângulo aqui também vale θ. Vale sempre θ. Beleza? E aí você fala, mas o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que quando θ vai variar, esse ângulo vai variar. Tá? Esse aqui vai variar, obrigatoriamente, né? O que não aconteceria se esse ângulo não fosse θ, né? Porque, por exemplo, eu poderia ter um triângulo com um ângulo que mede 30 graus e eu poderia ficar variando os outros dois ângulos sem necessariamente mexer no teto, né? Eu posso ter um triângulo, por exemplo, com... Aqui tá muito aberto para ser 30, né? Mas, sei lá, vamos fazer assim, né? Vamos imaginar assim. Eu posso ter um triângulo com 30, com 120 e mais 30 aqui, né? Eu posso ter um triângulo com 30 e, sei lá, tem que dar 75 e 75, por exemplo. Repara, eu mexi nos outros dois ângulos, mas não necessariamente mexi nesse, né? O que não acontece se os dois forem iguais, né? Porque se eu mexo nesse e tenho que mexer nesse, como ele é igual ao outro, eu também vou acabar mexendo nele, para conservar essa igualdade, né? E aí, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, se eu quero θ máximo, quando θ é máximo, e eu sei, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, né?
alfa. Quando θ é máximo, o que acontece com alfa? Eu sei que 2θ mais alfa tem que dar 180 graus. Quando esse cara é o maior valor possível, esse cara é o menor valor possível. Então, procurar o maior θ é a mesma coisa de que procurar o menor alfa. Se eu conseguir achar o menor alfa, eu acho o maior θ. Vamos estar no mesmo triângulo. E aí o meu argumento vai ser o seguinte. Quanto maior o meu θ, tá? Ou maior o meu θ. Quanto maior o meu alfa, nesse caso, maior é esse segmento aqui. Tá? Pensa da seguinte maneira. Isso é um teorema de geometria plana, né? Mas, se você pega aqui, ó, pega duas retas. Então, vamos lá. Cadê? Duas retas, dois segmentos congruentes, né? Pega dois segmentos. Esse aqui, né? Tá ligando. Vou fazer assim, ó, pra ficar bem próximo, então, do que eu quero. Ó. Esse cara e esse cara. Eles têm o mesmo tamanho, tá? Os dois segmentos são congruentes. O que acontece se eu começo a fechar isso aqui, ó? Essa é a ideia, né? Se eu começo a fechar isso aqui, igual, né? A ideia é que esse segmento aqui vai ficando cada vez menor. Quando eles estavam mais abertos aqui, ó, né? O segmento entre esses dois pontos era daqui até aqui, né? Então ele era maior. Conforme eu fui fechando, conforme eu fui diminuindo o ângulo, né? Aqui, repare que aqui o ângulo era bem maior, o segmento era maior, tá? Então, procurar o menor alfa vai ser também ter que procurar o menor segmento A. Então, procurar o menor alfa é procurar, ó, A mínimo. É procurar o menor A. Só que eu sei onde está o meu A, né? O meu A está nesse. Foi por isso que eu usei geometria analítica, né? Porque o meu A está nessas condições. Então, isso aqui é a distância mínima, né? Eu quero a distância mínima. Então, eu quero a menor distância. Só que como calcula a distância? A distância entre O e A. A gente sabe que isso aqui é o quadrado, né? É o meu x menos zero, porque a coordenada do centro é zero. Y é menos zero ao quadrado. Tudo bem? O meu x, ele é cravado, né? Ele é cravado em meio. Então, essa distância... Isso aqui é um O, tá? Não é o zero, não. Cuidado. O meu x é meio sempre, né? O meu x é meio. Para qualquer Azinho, meu x é meio. Vou botar aqui, né? X de A, Y de A. Sempre meio. Então, meio ao quadrado é 1/4. Mais y de A ao quadrado. Quando que isso aqui é mínimo? Simples, né? Isso é mínimo quando isso aqui for o mais próximo possível de zero. Ou zero, se possível, né? Porque isso aqui é sempre positivo, nunca negativo, né? Então, o menor valor que isso aqui pode assumir é zero. Dá para ser zero? Dá, né? Quando y é zero. É igual a 1/4 quando
y de A é 0. É a menor distância, né? Ou seja, a menor distância possível entre O e A é quando o meu A tá nessa posição, né? Quando o meu A tá aqui. Quando o meu A tá nessa posição, eu vou conseguir, então, montar um triângulo, tá? Nesse caso, esse B vai estar um pouco para lá, né? Ok, vou fazer assim. Aqui eu vou chamar de A1, né? Para não dar confusão. Esse meu A1, esse meu B1 aqui. Cadê? Meu B1. E aí ficou fácil, né? Por quê? Porque agora eu sei a distância entre o meu O e o A, né? Nesse caso aqui, a minha distância é meio, né? Só terminando de resolver isso aqui. Tira a raiz quadrada disso, né? Raiz quadrada de 1/4 é igual a... Era módulo, né? Disso aqui. No caso aqui é 1/4. É 1/2, né? Porque a distância só vale a positiva, né? O módulo disso. Nem faz sentido colocar um módulo aqui, né? Porque aquele símbolo é sempre positivo. Mas no caso aqui vai ser a raiz de 1/4, né? Então só me interessa o valor positivo porque a gente está falando de distância. Beleza? Então, eu montei um triângulo, né? Qual foi o triângulo que eu montei? Foi esse aqui, ó. Tá aqui. Vamos colocar ele aqui embaixo. Tá aqui o meu triângulo. Tá aqui o meu ponto A. Tá aqui o meu ponto A. Isso aqui vale 2. Isso aqui vale 2. Aqui tá meu ponto B1, né? B1A1. E eu sei que isso daqui vale meio. Ah, fácil. Agora é só a definição de cosseno, né? Eu pego a altura aqui, é um segmento perpendicular. Beleza? Triângulo isósceles, né? Essa altura. Não sei quanto vale essa altura, mas sei que no triângulo isósceles ela divide ao meio, né? Então aqui é 1/4 e aqui é 1/4, né? Daqui para lá é 1/4, desse ponto para lá é mais 1/4. Esse ângulo aqui é o que eu queria, né? Esse ângulo é o θ. Então, por definição, cosseno de θ é igual cateto adjacente, que é 1/4, dividido pela hipotenusa, que é 2, né? A hipotenusa desse triângulo retângulo aqui agora, né? Cadê? Esse triângulo aqui, ó. Aqui você tem um triângulo retângulo. A hipotenusa desse triângulo em amarelo é 2, né? Então, você divide por ela. O resultado disso aqui, né? Isso aqui é... Você pode fazer... Pode transformar em decimal e resolver, né? Ou você pode simplesmente fazer isso aqui, né? 1 vezes 4 vezes 2. Isso aqui é igual a 1/8. Ou 0 se estiver transformado em decimal. O problema de transformar em decimal é que a resposta não está em decimal, né? Está em fração. No caso aqui é 1/8. Tudo bem? Então é isso. Era a questão mais complicadinha mesmo dessa prova, eu achei. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado. Se eu ajudei, deixa o like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu te respondo. E lembra, não esquece de ativar os sininhos para você receber os próximos vídeos das próximas provas, os próximos desafios e questões que eu vou estar postando, tudo bem? É isso, até a próxima.